Olá, mulheres maravilhosas! Hoje o meu papo não é só com as mulheres maravilhosas, mas com toda a família maravilhosa, todos os seus parentes, amigos. Olha, tem até minha companhia aqui, a minha cachorra aqui, uma das minhas cachorras, a Bela. Ela também tá aqui, ó, participando com vocês. E o nosso papo hoje, né, Bela? Vamos conversar com o pessoal? Olha lá o pessoal. Ali, ó, olha lá. Hã? O nosso papo hoje é sobre o final do ano e o início do ano seguinte. Foi um ano super atípico, um ano que passamos por muita preocupação, ansiedade, angústia. Também um ano de renovação, de transformação, que nos tirou da nossa zona de conforto. Então eu convido você a fazer um ritual que é muito importante que nós façamos todos os finais de ano. Que é o quê? Nós refletirmos sobre o ano que nós tivemos. Mais do que fazer planos para o ano seguinte, é nós refletirmos sobre o ano que passamos. Por que não focar tanto nos projetos, no planejamento, nas previsões de 2021? Porque justamente esse ano mostrou isso para nós, né? Quanto mais distante nós estamos de um planejamento, a probabilidade de nós errarmos sobre essa perspectiva, sobre essa previsão é muito grande. Vamos pegar um exemplo, escutei isso de meu professor Pedro Calabres e achei muito interessante pensar nessa visão. Se a gente for ver uma previsão de tempo, a previsão do tempo para o dia seguinte, a probabilidade de acerto ela é muito grande. Agora, se a previsão do tempo for para daqui uma semana, como é que fica essa probabilidade de acerto? Maior ou menor? E se essa previsão do tempo for feita para daqui um mês? Agora, se essa previsão do tempo for para daqui 6 meses ou um ano, as chances de acerto elas vão diminuindo e muito, não é? Então, nós podemos prever, claro que o planejamento é importante, né? Mas a probabilidade de 100% dar certo do que nós planejamos no ano anterior é muito pequena. Por conta dessa probabilidade de erro, também porque nós estamos emocionalmente afetados, pensando na palavra afetada que vem de afeto, e afeto envolve emoções e sentimentos, pelo clima de fim de ano. Todo aquele clima de bom, estamos encerrando um ciclo, vai iniciar um ciclo novo, isso mexe emocionalmente com a gente. E isso também nos afeta enquanto planejamento. Muitas vezes vamos prometer, vamos colocar na nossa listinha do que fazer no ano que vem e nós não vamos cumprir. Por quê? Porque a nossa emoção hoje está assim e lá vai estar diferente. Quer um exemplo? Quando estamos empanturradas de açúcar, comemos chocolate até, chocotone, vamos aproveitar o Natal aí que passou, chocotone até pelas orelhas. Assim que você termina de comer chocolate, chocotone, seja o que for, em excesso, a probabilidade de você falar agora nunca mais vou comer chocolate, o ano que vem eu vou só comer comida saudável, é muito grande. Passando essa sensação de estar empanturrado, empanturrada, vai dar aquela vontadinha daquele chocolate, daquele chocotone. E aí? Como é que fica aquela promessa? Então, mais do que promessas, o que a gente precisa fazer é projetos. É estabelecer metas, estratégias para que a gente possa cumprir de verdade aquilo que a gente está se propondo para nós. Não é mesmo, Bela? É, né? E aí é o seguinte, então, em vez de prever, em vez de planejar agora no final do ano, o nosso ano de 2021, que tal olhar para o percurso que foi feito no ano de 2020? Reflita, anote, escreve no seu caderninho de anotações, de reflexões. Como é que foi? No balanço geral, como é que foi? Ô, linda, deixa eu conversar com o povo. Como é que foi o seu ano de 2020?
do princípio ao fim. No princípio começamos, engrenados, e aí depois é que veio a pandemia. Você continuou empregado, empregada, perdeu seu emprego, teve que modificar a forma de trabalhar? Como é que foi isso no começo? Como é que foi isso no meio? E como está sendo isso agora no final do ano? Que aprendizados você tirou com tudo isso? Te tirou da zona de conforto? Te fez aprender uma nova estratégia, uma nova técnica, aperfeiçoar aquilo que você já conhece? Você já utilizava muito bem a tecnologia? Você aprendeu a utilizar neste momento ou você aperfeiçoou ainda mais a forma como você utilizava? Se você é dona do seu próprio negócio, dono do seu próprio negócio, teve algumas modificações? Você precisou usar outras estratégias de venda para poder chegar mais próximo do seu cliente? Vou falar pela minha experiência. Eu sou psicóloga, como vocês me conhecem, e os meus atendimentos psicológicos eu fazia 100% presencial e me vi na condição de atender online. Eu era meio reticente quanto ao atendimento online, mas não tinha outra alternativa. Para vocês terem uma ideia, no princípio da pandemia, eu fiquei 3 meses no interior de São Paulo, em um sítio, isolada. Lá, nem internet tem, tive que usar a rede móvel. Então, claro que caiu bastante o número de atendimentos, mas continuei atendendo os pacientes via WhatsApp, usando a rede móvel. E funcionou muito bem. Eu até percebi a minha reflexão que eu faço disso tudo. Primeiro que o atendimento online, ele é muito funcional. É claro que eu não substituiria por mim, para mim. Eu não substituiria pelo atendimento presencial. Porque eu gosto desse olho no olho, contato, fazer a leitura corporal. Algumas ferramentas que eu ofereço, eu preciso do presencial. Como a hipnose, até fiz sessões de hipnose também online, também é super funcional, dá. Mas eu gosto de criar todo um clima, tem a poltrona no consultório, que eu gosto que o paciente sente-se à vontade, tem toda uma iluminação que eu gosto, uma trilha sonora que eu gosto de colocar, então eu gosto de criar um clima, uso da aromoterapia, então os óleos essenciais, aplicações de aurículo, reiki, tudo isso requer o presencial. Mas eu tive que me adequar, me adaptar, flexibilizar a minha forma de trabalho. Hoje, agora fica como mais um recurso que eu tenho para oferecer para o meu cliente. Eu tenho pacientes que moram muito longe do consultório. Posso atender pacientes de outros países, então isso nos aproxima. Isso foi muito legal, foi muito bacana. O que mais que mudou na sua vida? E as relações interpessoais? Como é que foi? Confesso que no meu caso, eu me assustei em ver a minha filha fazendo aulas online. Ela tem apenas 11 anos de idade, nunca imaginava que a gente ia chegar no momento de aulas online para crianças. Foi mais puxado do que o presencial no caso dela. Eu achei que ali foi até gerou mais ansiedade no caso dela, do que flexibilizou-se. Mas sobreviveu, isso que é importante, E uma das coisas que também me chamou muito a atenção no meu ano de 2020 foi perceber a importância do nosso autocuidado. Eu até coloquei isso na minha rede social, no Instagram, do Espaço, do Belebia, falando exatamente sobre isso, que nós não deixamos a bateria do celular acabar para recarregar. A gente já vê um pouquinho lá, vê que tá com um pouquinho, a gente já coloca para carregar, para não ficar sem bateria. E por que a nossa a gente deixa acabar, E o quanto que é importante nós termos o autocuidado, e o autocuidado, ao meu ver, ele começa pelo acompanhamento de a gente ver como é que tá a nossa autoestima, o nosso emocional. Isso ficou muito presente para mim nesse ano,
até porque muitos pacientes vieram por conta de ansiedade, que o isolamento, que a angústia das incertezas causaram. E eu tive muito isso próximo. Meu marido, ele é personal trainer, ele trabalha com o corpo, então ele cuida muito da saúde, alimentação, bebe muita água, atividade física, repouso, pois esse foi um ano que ele mais adoeceu. Tudo aquilo que ele não teve ao longo da sua vida toda, ele teve durante todo esse ano. O que ficou muito claro para mim, que o que pegou ali? O emocional. Ele mesmo, nas palavras dele, ele fala que ele achava que ele era forte mentalmente. Mentalmente ele é forte, mas emocionalmente talvez ele não seja tão flexível. Não seja tão resiliente para poder se adaptar a esse novo, é mais resistente ao novo. Então ele teve uma série, a imunidade caiu, a primeira coisa que aconteceu, então o que acontece? Pegou várias doenças emocionais e ainda acabou agora no final do ano pegando Covid. Então, assim, é uma situação que mostra, de novo, o quanto que é importante nós cuidarmos. O autocuidado, ele não envolve só o físico, ele envolve também o mental, o emocional principalmente, também o físico, também as nossas relações interpessoais, que isso também nos ajuda, o social também é importante para nós. Então, nós temos que olhar para esse tudo. Então, faça a sua reflexão de como foi esse ano para você. Não fique só focado nos aspectos negativos deste ano. Faça uma coluna do que foi difícil, o que foi ruim, mas faça outra coluna, o que foi bom, o que foi positivo. E no final de tudo isso, foque no que você aprendeu. O que eu aprendi com o ano de 2020? O que eu deixo no ano de 2020 e não quero levar para os meus anos seguintes? E o que eu quero levar comigo do que eu aprendi, do que eu transformei, do que eu aperfeiçoei em 2020? E o que eu, aí sim, o que eu projeto para 2021? Entendendo que uma das coisas que 2020 mais me ensinou foi a resiliência, a flexibilidade, e entender que eu não estou sobre o controle de tudo. São muito poucas as coisas que eu controlo, mas não adianta eu focar naquilo que eu não controlo. Isso só vai me gerar mais angústia, mais ansiedade, vai me adoecer. Eu preciso focar naquilo que está no meu controle. E no meu controle não estão as grandes coisas. Estão as pequenas, os pequenos comportamentos diários. Então, por exemplo, o que eu posso fazer para começar a ter este autocuidado? Medite. Use um tempinho do seu dia, não sei meditar, por exemplo, você pode dizer isso. Use um tempinho do seu dia para ficar em silêncio, escutar o som da natureza, ou escutar o som ao redor da sua casa, o que tem naquele ambiente em que você está. Fecha seus olhos, entre em contato com você mesmo, com o que você está sentindo. Isso no começo pode ser difícil, mas se você fizer essa prática diariamente, você vai aprender a começar a escutar a si mesmo. Dizem que o som do nosso inconsciente, a voz do nosso coração, ela é muito baixinha. Para escutar, a gente precisa o quê? Diminuir o volume da nossa mente consciente tagarela. Não significa silenciar. Meditação não é silenciar a mente, porque a gente não silencia. É espaçar os pensamentos, para que eles fiquem mais lentos, mais baixos, para que você possa escutar além. Então esse é o meu convite para você para 2021. Autocuide-se, transforme a sua vida. Com as pequenas coisas diárias, comece por uma meditação, uma auto-observação. Gostou desse vídeo?
Compartilhe com seus amigos, com as outras mulheres maravilhosas que você conhece, com famílias maravilhosas que você conhece, que estão ao seu redor, e vamos juntos construir um novo normal, um novo ano, uma nova relação consigo mesmo mais saudável, partindo do autocuidado. Até 2021.